Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário-filosófica aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos do livro Uma História da Sexualidade, do filósofo francês Michel Foucault. Esse primeiro livro, esse primeiro volume que se chama Vontade de Saber. Sem mais então, passemos a palavra a Michel Foucault para entrevermos os meandros da história da sexualidade. Parece que, por muito tempo, teríamos suportado um regime vitoriano e a ele nos sujeitaríamos ainda hoje. A pudicícia imperial figuraria no brasão de nossa sexualidade contida, muda, hipócrita. Disse que no início do século XVII ainda vigorava uma certa franqueza. As práticas não procuravam o segredo. As palavras eram ditas sem reticência excessiva e, as coisas, sem demasiado disfarce. Tinha-se com o ilícito uma tolerante familiaridade. Eram frouxos os códigos da grosseria, da obscenidade, da decência, se comparados com os do século XIX. Gestos diretos, discursos sem vergonha, transgressões visíveis, anatomias mostradas e facilmente misturadas, crianças astutas vagando, sem incômodo nem escândalo entre os risos dos adultos. Os corpos pavoneavam. Um rápido crepúsculo se teria seguido a luz meridiana, até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca e absorve-a inteiramente na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei, impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. Ao que sobra, só resta encobrir-se. O decoro das atitudes esconde os corpos. A decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril insiste e se mostra demasiadamente, vira anormal. Receberá esse status e deverá pagar as sanções. O que não é regulado para a geração, ou por ela transfigurado, não possui eira, nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo tempo expulso, negado e reduzido ao silêncio. Não somente não existe, como não deve existir, e a menor manifestação falo-ão desaparecer, sejam atos ou palavras. As crianças, por exemplo, sabe-se muito bem que não têm sexo. Boa razão para interditá-lo, razão para proibi-las de falarem dele, razão para fechar os olhos e tapar os ouvidos onde quer que venham a manifestá-lo, razão para impor um silêncio geral e aplicado. Isso seria próprio da repressão, e é o que a distingue das interdições mantidas pela simples lei penal. A repressão funciona, de certo, como condenação ao desaparecimento, mas também como injunção ao silêncio, afirmação de inexistência e, consequentemente, constatação de que, em tudo isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem para saber. Assim marcharia, com sua lógica capenga, a hipocrisia de nossas sociedades burguesas, porém, forçada a algumas concessões. Se for mesmo preciso dar lugar a sexualidades ilegítimas, que vão incomodar noutro lugar, que incomodem lá onde possam ser reinscritas, se não nos circuitos da produção, pelo menos nos do lucro. O rendezvous e a casa de saúde serão tais lugares de tolerância. A prostituta, o cliente, o rufião, o psiquiatra e sua histérica. Esses outros vitorianos, diria Stephen Marcus,
parecem ter feito passar, de maneira subreptícia, o prazer a que não se alude para a ordem das coisas que se contam. As palavras, os gestos, então autorizados em surdina, trocam-se nesses lugares a preço alto. Somente aí o sexo selvagem teria direito a algumas das formas do real, mas bem insularizadas, e a tipos de discurso clandestinos, circunscritos, codificados. Fora desses lugares, o puritanismo moderno teria imposto seu tríplice decreto de interdição, inexistência e mutismo. Estaríamos liberados desses dois longos séculos, onde a história da sexualidade devia ser lida inicialmente como a crônica de uma crescente repressão? Muito pouco dizem-nos ainda, talvez por Freud. Porém, com que circunspecção, com que prudência médica, com que garantia científica de inocuidade e com quanta precaução para tudo manter sem receio de transbordamento no mais seguro e mais discreto espaço entre divã e discurso, ainda um murmúrio lucrativo em cima de um leito. E poderia ser de outra forma? Explicam-nos que, se a repressão foi, desde a época clássica, o modo fundamental de ligação entre poder, saber e sexualidade, só se pode liberar a um preço considerável. Seria necessário nada menos que uma transgressão das leis, uma suspensão das interdições, uma irrupção da palavra, uma restituição do prazer ao real e toda uma nova economia dos mecanismos do poder, pois a menor eclosão de verdade é condicionada politicamente. Portanto, não se pode esperar tais efeitos de uma simples prática médica nem de um discurso teórico, pois por mais rigoroso que seja. Dessa forma, denuncia-se o conformismo de Freud, as funções de normalização da psicanálise, tanta timidez por trás dos arrebatamentos de Reich e todos os efeitos de integração assegurados pela ciência do sexo ou as práticas, pouco mais do que suspeitas, da sexologia. Esse discurso sobre a repressão moderna do sexo se sustenta, sem dúvida porque é fácil de ser dominado. Uma grave calção histórica e política o protege. Pondo a origem da idade de repressão no século XVII, após centenas de anos de arejamento e de expressão livre, faz-se com que coincida com o desenvolvimento do capitalismo. Ela faria parte da ordem burguesa. A crônica menor do sexo e de suas vexações se transpõe imediatamente na cerimoniosa história dos modos de produção. Sua futilidade se dissipa. Um princípio de explicação se esboça por isso mesmo. Se o sexo é reprimido com tanto rigor, é por ser incompatível com uma colocação no trabalho, geral e intensa. Na época em que se explora sistematicamente a força de trabalho, poder-se-ia tolerar que ela fosse dissipar-se nos prazeres, salvo naqueles reduzidos ao mínimo que lhe permitem reproduzir-se? O sexo e seus efeitos não são, talvez, fáceis de decifrar. Em compensação, assim recolocada, sua repressão é facilmente analisada. E a causa do sexo, de sua liberdade, do seu conhecimento e do direito de falar dele, encontra-se com toda a legitimidade ligada às honras de uma causa política. Também o sexo se inscreve no futuro. Um espírito cuidadoso indagaria talvez se tantas precauções para atribuir à história do sexo um patrocínio tão considerável não trazem consigo traços de antigos pudores. Como se fosse preciso nada menos do que essas correlações valorizantes para que tal discurso pudesse ser proferido ou aceito. Existe talvez uma outra razão que torna para nós tão gratificante formular em termos de repressão as relações do sexo e do poder. É o que se poderia chamar o benefício do locutor. Se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao mutismo, o simples fato de falar dele e de sua repressão possui como que um ar de transgressão deliberada. Quem emprega essa linguagem coloca-se, até certo ponto, fora do alcance do poder. Desordena a lei, antecipa, por menos que seja, a liberdade futura. Daí essa solenidade com que se fala, hoje em dia, do sexo.
Os primeiros demógrafos e os psiquiatras do século XIX, quando tinham que evocar o sexo, acreditavam que deviam pedir desculpas por reter a atenção de seus leitores em assuntos tão baixos e tão fúteis. Há dezenas de anos que nós só falamos de sexo fazendo pose. Consciência de desafiar a ordem estabelecida. Tom de voz que demonstra saber que se é subversivo. Ardor em conjurar o presente e aclamar um futuro para cujo apressamento se pensa contribuir. Alguma coisa da ordem da revolta, da liberdade prometida, da proximidade da época de uma nova lei, passa facilmente nesse discurso sobre a opressão do sexo. Certas velhas funções tradicionais da profecia nele se encontram reativadas. Para amanhã, o bom sexo. É porque se afirma essa repressão que se pode ainda fazer coexistir, discretamente, o que o medo do ridículo ou o amargor da história impedem a maioria dentre nós de vincular. Revolução e felicidade. Ou, então, revolução em um outro corpo, mais novo, mais belo. Ou, ainda, revolução e prazer. Falar contra os poderes, dizer a verdade e prometer o gozo, vincular a iluminação, a liberação e a multiplicação de volúpias, empregar um discurso onde conflui o ardor do saber, a vontade de mudar a lei e o esperado jardim das delícias. Eis o que, sem dúvida, sustenta em nós a obstinação em falar do sexo em termos de repressão. Eis também o que explica, talvez, o valor mercantil que se atribui não somente a tudo o que dela se diz, como também ao simples fato de dar atenção àqueles que querem suprimir seus efeitos. Afinal de contas, somos a única civilização em que certos prepostos recebem retribuição para escutar cada qual fazer confidências sobre seu sexo. Como se o desejo de falar e o interesse que disso se espera tivessem ultrapassado amplamente as possibilidades de escuta. Alguns chegam até a colocar suas orelhas em locação. Mais do que essa incidência econômica, o que me parece essencial é a existência, em nossa época, de um discurso em que o sexo, a revelação da verdade, a inversão da lei do mundo, o anúncio de um novo dia e a promessa de uma certa felicidade estão ligados entre si. É o sexo, atualmente, que serve de suporte dessa velha forma, tão familiar e importante no Ocidente, a forma da pregação. Uma grande prédica sexual, que teve seus teólogos sutis e suas vozes populares, tem percorrido nossas sociedades há algumas dezenas de anos, fustigando a antiga ordem, denunciando as hipocrisias, enaltecendo o direito do imediato e do real, fazendo sonhar com uma outra cidade. Lembremo-nos dos franciscanos e perguntemo-nos como foi possível que o lirismo, a religiosidade que acompanharam durante tanto tempo o projeto revolucionário, tenham sido, nas sociedades industriais e ocidentais, transferidos, pelo menos em boa parte, para o sexo. A ideia do sexo reprimido, portanto, não é somente objeto de teoria. A afirmação de uma sexualidade que nunca fora dominada com tanto rigor como na época da hipócrita burguesia negocista e contabilizadora é acompanhada pela ênfase de um discurso destinado a dizer a verdade sobre o sexo, a modificar sua economia no real, a subverter a lei que o rege, a mudar seu futuro. O enunciado da opressão e a forma da pregação referem-se mutuamente. Reforçam-se reciprocamente. Dizer que o sexo não é reprimido, ou melhor, dizer que entre o sexo e o poder a relação não é de repressão, corre o risco de ser apenas um paradoxo estéril. Não seria somente contrariar uma tese bem aceita. Seria ir de encontro a toda a economia, a todos os interesses discursivos que a sustentam. É nesse ponto que gostaria de situar a série de análises históricas de que este livro é, ao mesmo tempo, introdução e como que uma primeira abordagem, indicação de alguns pontos historicamente significativos e esboço de certos problemas teóricos. Trata-se, em suma, de interrogar o caso de uma sociedade que desde há mais de um século se fustiga ruidosamente por sua hipocrisia, fala prolixamente de seu próprio silêncio, obstina-se em detalhar o que não diz,
denuncia os poderes que exerce e promete liberar-se das leis que a fazem funcionar. Gostaria de passar em revista não somente esses discursos, mas ainda a vontade que os conduz e a intenção estratégica que os sustenta. A questão que gostaria de colocar não é por que somos reprimidos, mas por que dizemos com tanta paixão, tanto rancor contra nosso passado mais próximo, contra nosso presente e contra nós mesmos, que somos reprimidos. Através de que hipérbole conseguimos chegar a afirmar que o sexo é negado, a mostrar ostensivamente que o escondemos, a dizer que o calamos, e isso formulando-o através de palavras explícitas, procurando mostrá-lo em sua realidade mais crua, afirmando-o na positividade de seu poder e de seus efeitos. Seria legítimo, certamente, perguntar por que, durante tanto tempo, associou-se o sexo ao pecado. E, ainda, seria preciso ver de que maneira se fez essa associação e evitar dizer de forma global e precipitada que o sexo era condenado. Mas seria também preciso perguntar por que hoje em dia nos culpamos tanto por ter outrora feito dele um pecado. Através de que caminhos acabamos ficando em falta com respeito ao nosso sexo. E acabamos sendo uma civilização suficientemente singular para dizer a si mesma que, durante muito tempo e ainda atualmente, tem pecado contra o sexo por abuso de poder. De que maneira ocorre esse deslocamento que, mesmo pretendendo liberar-nos da natureza pecaminosa do sexo, atormenta-nos com um grande pecado histórico que teria consistido justamente em imaginar essa natureza falível, em tirar dessa crença efeitos desastrosos. Dir-me-ão que, se há tanta gente atualmente a afirmar essa repressão, é porque ela é historicamente evidente. E que se falam com uma tal profusão e há tanto tempo é porque essa repressão está profundamente firmada, possui raízes e razões sólidas, pesa sobre o sexo de maneira tão rigorosa, que uma única denúncia não seria capaz de liberar-nos. O trabalho só pode ser longo, e tanto mais longo, sem dúvida, quanto que é próprio do poder. E, ainda mais, de um poder como esse que funciona em nossa sociedade. É ser repressivo e reprimir com particular atenção as energias inúteis, a intensidade dos prazeres e as condutas irregulares. É de se esperar, portanto, que os efeitos de liberação a respeito desse poder repressivo demorem a se manifestar. O fato de falar-se do sexo livremente e aceitá-lo em sua realidade é tão estranho à linguagem direta de toda uma história, hoje milenar, e além disso, é tão hostil aos mecanismos intrínsecos do poder, que isso não pode senão marcar passo por muito tempo antes de realizar a contento a sua tarefa. Pessoal, essa foi a leitura de trechos do livro História da Sexualidade, do volume 1, chamado A Vontade de Saber, do grande filósofo francês Michel Foucault. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária e filosófica aqui do meu canal do YouTube, eu peço para vocês darem um like no vídeo, curtam o vídeo e disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E mais, deixa aqui embaixo do vídeo o seu comentário para eu poder conversar com você. E ainda mais, aqui embaixo desse vídeo tem uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes, das minhas aulas ao vivo e dos meus vídeos de leitura literária, considere a possibilidade de apoiar financeiramente o canal, se tornando um membro ou uma membro humanista, segundo sua possibilidade financeira. Tudo bem, gente? Então, pessoal, ficamos aqui com mais esse vídeo de leitura literária e até a próxima. Tchau, tchau, gente!